treinamento do filho, ele já começa no dia que você toma a decisão de ser pai e mãe. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Conversa. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante. Talvez o tema que impacta em todas as nossas decisões, as nossas ações, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age. E, ao final de contas, é através de uma conversa que a gente vai conseguir explorar para você aqui hoje coisas que talvez você nunca parou para pensar e a partir desse podcast você vai começar a refletir. Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, que é o impacto da infância na formação do nosso caráter e comportamento da fase adulta. Então, quantas coisas a gente carrega aí, né, na fase adulta que repercute lá da infância que a gente traz. Eu sou o Rafael E eu sou Mônica. e nós estamos aqui para mais uma conversa. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem interessante. Como é que você acha que a nossa infância pode influenciar na fase adulta? Para mim, ela influencia em 100% do nosso comportamento, né? Somos reflexos das nossas experiências que temos na infância. Em tudo que a gente vive na infância repercute na nossa vida adulta. E é muito importante a gente entender, e eu trabalho isso muito com o meu filho Léo, que eu sempre digo assim, que na infância o nosso HD está vazio. E o que vai sendo implementado dentro desse HD é o que vai determinar a forma como a gente pensa, a gente age e a gente se comporta. Quantos de vocês, pais que estão nos assistindo e tem aquela reação de que defender e cuidar do teu filho 100% e tentar proteger ele ao máximo para que ele não sofra algum trauma é um comportamento comum na tua vida? Vou dar um exemplo bem claro para você entender. Quando a criança cai, o que é a reação voluntária e involuntária de todo mundo? É correr para socorrer, pegar a criança, levantar rápido e colocar. Mas você sabia que você está criando ali uma série de bloqueios que essa criança vai ter no futuro? Isso é muito comum e estudando, né? Lá quando eu resolvi ser pai e ser pai de Léo, eu comecei a observar esses padrões de comportamento que nós fazemos de forma instintiva com os nossos filhos e a gente, na verdade, achando que está ajudando, a gente está prejudicando. Por quê? Porque olha como interessante, quando uma criança ela cai e o adulto corre para pegar a criança, eu estou condicionando a criança ao quê? A toda vez que ela cair, tem que ter alguém para ajudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, toda vez que a criança cai, involuntariamente ela chora. E toda vez que ela cai, ela chora, as pessoas pegam, ela entende o quê? Se eu chorar, eu ganho a atenção das pessoas. Então, existem simples coisas que a gente faz no nosso dia a dia como pai que a gente não percebe e que a gente está estragando integralmente o nosso filho. Então, hoje a gente vai a fundo nisso aqui e é só para você entender um pouquinho do que a gente vai explorar nesse podcast de hoje. E, Rafael, partindo desse princípio, você acredita que nós somos 100% reflexo do que a gente viveu na nossa infância? Com certeza, 100%. Como eu te falei, o HD ele tá vazio na nossa cabeça. E o que vai sendo implementado e colocado dentro da nossa cabeça é o que vai determinar a forma como a gente age. Eu sempre falo assim, ó, nós somos reflexos da nossa concepção. E a concepção, ela é formada a partir do que foi colocado dentro desse HD vazio quando a gente tá na infância. E olha que interessante. Quantas vezes você parou pra pensar assim, eu tenho autonomia de tomar as minhas decisões. Mas peraí, tuas decisões vieram de onde? As nossas decisões, elas vêm de um banco de dados que está na minha cabeça e que eu vou reagir a um estímulo de acordo com o que está armazenado lá. Se eu sei que meu pai, sempre que eu caí, eu chorei e meu pai estava ali para me socorrer, toda vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou fazer o quê? Correr pro meu pai. Então você vê um bocado de gente adulta que fica dependendo do pai ou de alguém para tomar uma decisão. Então, olha como tá lá. Por quê? Porque no meu HD foi construído dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer, principalmente os pais que estão nos assistindo? E eu tenho aprendido, estudado muito isso por conta do meu filho. Então, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. O teu filho, ele tem um HD vazio. E todas as concepções que vão sendo construídas vão ser de acordo com as informações que você vai colocando na cabeça dele. Então, ou seja, se eu sei a partir de agora que quando eu coloco o meu filho cai, eu sei que se eu condicionar a sempre pegar ele vai sempre chorar e ele vai entender que chorar está condicionado à atenção das pessoas, eu criei uma estratégia na cabeça de Léo. Toda vez que ele cai, ele vem 2 códigos na cabeça dele. Primeiro, tá doendo? Se tá doendo, aonde é que tá doendo, papai vai dar um beijo e passou. Se caiu, não tá doendo, levanta e segue tua vida. Ou seja, qual é a programação que eu tô estabelecendo na cabeça dele? Que todas as vezes que ele tiver um problema, ele tem que fazer uma pergunta rápida. Esse problema eu posso solucionar sozinho? Se sim, soluciono e sigo minha vida. Se não, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, ou seja, um simples fato de uma queda, ele tá criando dentro da concepção mental da cabeça dele, que ele precisa achar uma solução rápida.
E essa solução é, eu consigo resolver sozinho ou eu preciso de alguém? Assim, eu tô condicionando ele a ter uma capacidade de autonomia de decisão. E é simples, isso são uma das coisas que a gente vive. Agora imagina a quantidade de coisas que vão sendo implementadas se eu não tenho um treinamento para dar pro meu filho. Olha como eu estrago meu filho. Isso é muito comum com os pais. Eu tenho dentro da família alguns familiares médicos e eu sempre vi assim, trabalha muito, o que é que eu faço? Dou presente pro meu filho. Então uma forma de suprir a deficiência que eu tô dando da ausência paterna ou materna é através de presente. Então eu condiciono meu filho a sempre assim, ó, sempre você tem que ganhar alguma coisa para compensar o problema. E por que não entender de uma forma diferente? Falar, ó filho, papai tem que trabalhar e eu preciso trabalhar para que esse trabalho te ajude a ir para a escola, ter uma escola boa, a pagar sua babá, a pagar seus brinquedos. Então entenda, e essa formação que eu fiz dentro de Léo quando ele foi a primeira vez à escola. É muito comum os pais, né, no primeiro ano da escola, a criança chega lá na escola, o pai deixa lá, a criança fica chorando, o pai vai embora. O que a criança entende a partir dali? Que toda vez que eu vou pra escola e eu sinto falta do meu pai, ele diz que vai trabalhar e eu choro. Então ele começa a construir dentro também da bagagem lá, daquele HD, que existe uma relação entre trabalho e causar dor, e causar sofrimento. Porque se eu vou pra escola, eu fico sem meu pai, e ele diz que precisa ir embora porque ele tem que trabalhar, e eu choro, então, ou seja, o trabalho é ruim. Então, ou seja, só que o pai, por não saber lidar com isso e não saber o que fazer com isso, ele vai construindo mais um bloqueio na cabeça da criança. E aí, como é que eu trabalhei isso com o Léo? E talvez você, que está assistindo esse podcast, pode trabalhar isso se você já é pai ou se você vai ser pai. Então, a primeira coisa que eu trabalhei com o Léo é o seguinte. Filho, papai vai precisar te deixar. Papai vai trabalhar. E o trabalho, por que papai vai trabalhar? Porque para você estar nessa escola que você estuda, papai tem que trabalhar. Porque o trabalho, a gente faz dinheiro. E com o dinheiro, a gente consegue realizar nossos sonhos, proteger a família e ajudar quem precisa. E é através desse dinheiro que eu tô pagando tua escola. É através desse dinheiro que você mora naquela casa. É através desse dinheiro que papai saiba passear com tu. É através desse dinheiro que papai te leva pra brincar no final de semana. Então, olha como é importante a gente pegar nessas fases de onde aparecem as primeiras travas, eu reconstruir uma trilha neural na cabeça dele para que ele entenda a programação. E aí eu construí essa trilha na cabeça dele. Primeiro, o trabalho é bom. Porque sem o trabalho, papai não consegue fazer dinheiro. E se papai não faz dinheiro, não consegue realizar os sonhos. Ponto número 1. Segundo, o dinheiro não cai do céu. A gente não ganha dinheiro trabalhando. A gente faz dinheiro trabalhando. Ou seja, você precisa agir sobre a solução de um problema de alguém para que com essa solução você seja retribuído através do dinheiro. E com esse dinheiro você consegue realizar sonhos. Então, ou seja, na cabeça dele já está programado. Então, trabalho é bom. Papai precisa trabalhar para fazer dinheiro. E com o dinheiro que papai faz, papai ajuda pessoas, papai realiza seus sonhos, papai consegue, inclusive, pagar sua escola. Engraçado, né? Que é muito repetição. Às vezes a gente acha que educar é falar ali de uma vez e o filho já vai entender e vai ser construído aquele caráter ali a partir daquilo ali que você falou. Eu vejo muito você na educação com o Léo, a gente até acha que você é muito rígido na educação dele, mas quando a gente vê o reflexo do resultado dessa colheita, a gente vê que realmente, né, é por esse caminho aí, não tem jeito. Precisa ser repetitivo, precisa ter um certo grau de rigidez ali para o seu filho lhe respeitar, para o seu filho seguir aquele padrão ali que você vê que é certo. E é bem interessante. Eu aprendo muito com a sua paternidade, inclusive, vendo você ensinar o meu sobrinho. E para você, me conta aqui, qual é o papel dos pais na infância dos filhos? Só continuando em raciocínio que você falou ali, Sim. É importante a gente entender o seguinte, que não é passe de mágica. Não fique achando que eu falei isso um dia pra ele e isso foi instalado na cabeça dele e tá resolvido. Não. Primeiro, como você falou, é repetição. Não tem jeito. Você tem que repetir, 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 repetir. Tem dia que ele chorava, tem dia que ele não chorava. E eu fui introduzindo isso através da repetição. Nada vai ser de uma hora pra outra. Precisa de tempo. Por isso que tem que ter dedicação, tem que ter tempo de qualidade, tem que ter tempo de treinamento. Eu sempre falo, eu não crio meu filho, eu treino meu filho. Então, treinamento continuado por um tempo necessário, ele constrói as formações neurais lá, a trilha neural. Essa trilha neural que eu estabeleci, trabalho é bom, com trabalho a gente faz dinheiro, com trabalho a gente faz 3 coisas. Protege a família, realiza sonhos e ajuda as pessoas que a gente gosta. Ponto. Isso foi repetidamente desde 2 anos que entrou na escola. Eu repito até hoje isso com ele. E eu sempre repito para ele sempre lembrar disso. Sempre começando que o trabalho é bom. Perfeito? Ponto. Então, se você achar que vai ser uma mágica, não vai. Filho dá trabalho e filho é o trabalho. Só que o trabalho devolve. O maior legado que um pai pode deixar é o filho. Então, se você não investir, é igual empresa. Você tem uma empresa, você não investir nela, ela vai quebrar.
A mesma coisa é o filho. Se tu acha que é só dar presente da escola e resolver, esqueça, não vai dar certo. A tua pergunta E ter esqueci. muita clareza aí nessa jornada aí, né? Porque, como você falou, quando você põe um limite ali, seu filho começa a chorar e você acaba amolecendo o coração e dá pra trás. E é importante você ser firme ali naquela questão, né? Eu perguntei, Rafael, qual o papel dos pais na formação do filho? Como eu falei, qualquer HD vazio, ele precisa ser instalado, né, dados. E esses dados, quem vão ser instalados? As pessoas que estão mais próximas, que são os pais. Então, ou seja, o contato desde o momento que a criança nasce é com o pai e a mãe. Então, ou seja, o treinamento do filho, ele começa no dia que você toma a decisão de ser pai e mãe. Porque, não sei se você sabe, dentro da barriga, ali as reações químicas que a mãe vai liberando, isso vai gerar... Ali já começa a formação dele. A gente acha que só depois que nasce. Não. No momento lá que ele tá sendo construído dentro da barriga da mãe, já tá sendo emoção. Já tem relação direta, né? Então, já começa ali. Então, o papel do pai e da mãe, ele é decisivo. Decisivo. Por isso que os pais que não estão presentes, os pais que não treinam, os pais que acham que é botar na escola, deixar na mão da babá, vai resolver? Esqueça, não vai resolver. Imagina que uma babá, ela tá deixando o filho dela em casa pra ir cuidar do teu e tu acha realmente que ela vai se dedicar 100% a isso? Não vai. Então, na minha cabeça, eu sempre penso assim, e alguns podem achar que é rígido. A babá, ela pode ajudar? Pode. Mas ela não tem um papel decisivo na formação do caráter da criança. Eu digo assim, que a babá, ela principalmente é pra não deixar o filho morrer. É a parte mais técnica, né? A babá, ela vai ajudar na parte técnica, né? Auxiliar ali na dinâmica das coisas, pra que o pai e a mãe também tenham a vida. Exato. Mas também pra não deixar o filho morrer. Afinal de contas, se deixar em casa, morre. Então, ou seja, na minha cabeça é essa. O papel de treinar é meu e da mãe de Léo. Ponto. Treinar, cuidar e educar, né? E aí é importante que, para que nesse treinamento, eu vi isso com o Paulo Vieira falando, né, que ele fala que existem 4 fases para que você consiga construir uma boa formação de caráter no teu filho e consiga construir um filho que vai se desenvolver para o mundo. Primeiro, ele ter a sensação de pertencimento. Ou seja, a gente vive hoje no mundo que tá aqui o pai e a mãe no celular, né, ou o pai e a mãe fazendo outra coisa, e a criança, ela fica à margem da família. Ou seja, não almoça na mesa com os pais, a criança almoça andando pela casa. A criança chega de noite, vai pro quarto, liga a televisão e fica lá, e os pais no quarto. Então, ou seja, aí depois a criança cresce, aí fala assim, virou um marginal. Por que virou marginal? Porque ele já era marginal desde sempre. Ele estava à margem da família, ou seja, ele não pertencia a uma mesa de café da manhã, ele não pertencia a uma hora de lazer, ele não pertencia a um tempo de brincar com o pai e com a mãe. Então, ou seja, você vai colocando teu filho à margem, ele vai virar um marginal no futuro. Porque o que é marginalidade? É você viver à margem da sociedade. Ou seja, você está fazendo fugindo das regras de conduta. Então, a sensação de pertencimento que vai sendo construída com o teu filho, quando você dedica tempo de qualidade a ele, que é tempo de qualidade? É brincar com ele, é almoçar na mesa com ele, é levar ele para andar de bicicleta, é participar de momentos importantes na vida dele para que ele lembre assim, ó, a primeira vez que eu nadei foi com meu pai. A primeira vez, para que isso aqui tá tudo armazenado. Eu lembro que Léo fala direto assim, papai, você lembra daquele dia que a gente fez isso? Você lembra daquele dia que fez isso? Então, ou seja, ele tá entendendo que ele participa da minha vida. Então, esse é o primeiro ponto, a sensação, fazer teu filho ter a sensação de pertencimento. Segundo ponto é você dar atenção. Não, eu tô dando atenção, fica em casa o dia todo. Não, você tá em casa é uma coisa, você tá dando atenção é outra. O que é dar atenção é mostrar que ele é importante. Ou seja, pertencer é você mostrar que ele está presente em momentos importantes do dia, dele e seu. Ponto. A atenção é quando você está voltado para ele. Ou seja, eu tô aqui na piscina, tô brincando com ele. Eu tô aqui andando de caminhão, tô brincando com ele. E olha que interessante. Parece que é tudo perfeito, né? Não, não é perfeito. Teve um momento que Léo começou a assistir desenho de caminhão. Ele ama caminhão e fica achando caminhão. E aí o que acontece? Olha como é mais cômodo. Deixar ele na televisão, tô aqui de boa fazendo minhas coisas, ele tá lá. Ou seja, não me causa problema. E ele fica lá quietinho no dele. Não chora, não fala nada. Só que eu comecei a notar que o tempo que ele tinha ali, ele começou a querer ficar passando toda hora. Ou seja, ele ficou muito inquieto, querendo toda hora passar. Ansiedade, né? Percebi rápido. Falei, a partir de hoje você vai escolher um desenho, vai assistir por um tempo determinado e não pode passar. Ali eu controlei. Mas eu comecei a perceber também que ele estava ficando muito viciado. Mesmo que tinha pouco tempo, ele ainda ficava com vontade de querer assistir mais. E aí eu falei, a partir de agora, inclusive isso começou semana passada, só assiste televisão no final de semana. Não é sobre castigo, é sobre negócio. O que eu percebi de lá pra cá? Léo agora brinca de caminhão. Ele ativa a criatividade dele. Ou seja, ele conseguiu manter a atenção em uma coisa importante. Tinha-se o hábito de ele almoçava e ficava andando. Pegava o caminhão, botava o caminhão na mesa. Há mais ou menos 15 dias atrás, eu cortei. Mesa não levanta da mesa.
não tem brinquedo na mesa, só vai tomar o suco depois que terminar de comer, ou seja, criar uma rotina e ali é dar atenção, porque ele na mesa ele tá vendo comer e ele tá reproduzindo o padrão de comportamento. Então, dá atenção ao teu filho é estar 100% com ele no momento que você tem. Não quer dizer que vai ficar o dia todo, porque a gente não tem condições de trabalho. Mas no momento que você tá, você tem que dar atenção, gerando memória afetiva e dando atenção mesmo, tá conversando com ele. Pra ele se sentir pertencente mais uma vez. Terceira coisa é dar toque, amor, afeto. A criança ela precisa saber que o pai dela ama ela. Então, olha que interessante. Eu sempre falo isso pra ele. Léo, eu te amo. Ele também te ama, papai. Então, ou seja, deixar muito claro isso. Essa semana ele aprendeu a pular na piscina. E aí eu falei, campeão, campeão, campeão. Ou seja, validando as coisas que ele consegue. E quando ele erra também eu valido. Ó, você errou. Homem só tem uma palavra. Você pergunta ele, Léo, homem tem quantas palavras? Ele vai dizer uma. O papo é reto, o papo não faz curva. Ou seja, ali eu estou validando a importância de ter a palavra e honrar a palavra. Sempre falo pra ele que eu amo ele, pra ele saber que o pai dele ama ele. Então isso é terceiro ponto importante, que é toque e afeto. E o quarto ponto é limite, que é o que um dos pais falham e erram muito. É não dar limite à criança. Então, ou seja, esses dias ele, não vou tomar banho não. Eu falei, eu não tô perguntando se você vai tomar banho. Você vai tomar banho e acabou a conversa. Tava almoçando, eu vou brincar. Não, não vai brincar. Você vai sentar aí, só vai levantar na hora que terminar. Então, ou seja, tem que ter limite. Quem manda lá em casa sou eu. E ponto final. Mas já não tem traumatizar. Que é isso. Então, o problema de não dar limite acontece exatamente isso. Então, a criança faz o que quer, aí a criança dá um tapa na cara da mãe. Que engraçado. Não tem graça. Criança não bate na cara de pai e mãe. E acabou a conversa. Então, ou seja, se você não dá limite agora, ele vai ser um adulto sem limite, que vai fazer o que quiser e acha que é tudo normal. Porque se na casa dele era normal, ele batia, ele fazia o que queria, ele aprontava, ele ficava andando pela casa na hora do almoço e achava normal, quando ele virar adulto vai ser a mesma coisa. Engraçado, eu vou te fazer uma pergunta aqui muito particular, que eu vejo assim, que Léo te respeita muito. E muitas vezes a gente fala com ele, ele não transparece esse respeito com a avó, comigo. Quando a gente dá um comando pra ele, com você é diferente. O que é que você diria pra esses pais que estão tentando educar os filhos e quando dá um comando, o filho não respeita, não... O que é que o pai tem que fazer pra o filho, você falar e ele obedecer? Primeiro, né, crianças como o Léo, elas entendem, olha pra pessoa, ele sabe se a pessoa tem pulso firme ou não. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante, quando você falar uma coisa, não tem volta, não tem papo reto. O papo é sempre reto. Quando eu digo uma coisa, eu não volto atrás. E esse é o problema. Às vezes o pai fala assim, não, vai ficar uma semana sem comer doce. Aí quando o coração aperta, vai lá dar o doce. Acabou, ele já percebeu. O avô mesmo fica com pena. Exatamente. Então, ou seja, comigo sempre foi assim. Se eu falei, tá falado e não tem conversa. Então ele sabe que se eu disser que ele tá 7 dias de castigo, ele não vai fazer o que não pode fazer. Ponto final. Então as pessoas têm esse erro. O pai fala que vai dar o castigo, quando chega no meio, o coração sensibiliza, afoga. Fogou, já era. Terceira, pra mim, é a mais importante, e eu acho que isso é um dos fatores que ele percebe em mim. Antes de você querer passar algo pra alguém, você tem que fazer. Então, ou seja, quando eu falo uma coisa pra mim, eu faço e acabou a conversa. Então, ou seja, se eu falo que eu vou tomar banho gelado e tomo, pronto, eu tô validando pra mim que o que eu falo, eu faço. Só que o que eu percebi, quando você faz essas coisas, a pessoa sente. A criança sente. As pessoas sentem, na verdade. Quando eu comecei a fazer essas validações na minha cabeça, de afirmação do que eu falo, eu faço, eu comecei a perceber que as pessoas sentiram mais confiança na minha comunicação. As pessoas se sentem mais seguras quando eu falo. E isso repercute, eu acredito, em Léo. Porque tem um exemplo, né? Ele foi pra uma natação, tinha uma professora que ela era muito bestinha assim, né? Não tinha pulso firme com ele, ele não respeitava zero. E aí foi um outro professor, o cara chegou pulso firme nele, ele respeitou. Então, ou seja, a criança, quando você vai treinando ela a ter um gênio mais firme, a entender os limites, ele sente na pessoa. Então ele olha pra pessoa, eu acho que ele já capta. Aqui não vai não. E aí minha mãe fazia isso com ele direto. Minha mãe, Léo, se você não fizer, vai dar castigo. Ele nem ligava. Ou seja, primeiro você tem que encontrar a dor da criança. Onde é que tá a dor? A dor de Léo no caminhão. Então já sei que é no caminhão, eu já vou lá e corto o caminhão. Ponto final. Então, ou seja, se você identifica onde dói, você vai em cima onde dói. Alguma coisa que ele gosta muito, né? Exatamente. Por quê? Porque aí você começa a ver onde é a criptonita dele e você vai fazer doer na criptonita. Você sabia que 90% das pessoas que assistem o podcast ou qualquer conteúdo na internet, elas não estão inscritas no canal daquele conteúdo que elas estão gostando e assistindo? Então, ou seja, quer dizer que para cada 10 pessoas, só uma está inscrita. A pergunta é, você está gostando? Então pausa rapidinho, se inscreve, porque você vai estar ajudando ao nosso canal a crescer e mostrando pra gente que vai sim, faz sentido para você ter conteúdos como esse, que vão construir não só a tua mentalidade, mas o futuro seu e da sua família. Só que não é doer e depois ficar com medinho e voltar atrás e ficar com peninha. Não tem peninha. Lembra? O quarto ponto, limite. Existe uma lei e a lei sou eu e ponto final. Quando ele crescer, ele vai ter a lei dele na casa dele, mas dentro da minha casa, eu sou a lei.
Acabou a conversa. Só que quando você faz isso, você tá construindo limite. Porque, ou seja, se eu vou pra rua e saio quebrando tudo, é o quê? Não tem um limite. Por que que é assim? Porque lá na infância foi assim. Não tinha limite em casa, na rua vai ser o quê? Sem limite também. Resumindo aqui, então, pelo que eu entendi, né? Concluir aqui. Antes de você treinar o seu filho, você precisa se autotreinar. Exatamente. Você precisa ser uma pessoa, né? Policiada ali em relação a esse tipo de coisa. Você falou, Rafael, aí muito sobre o pai ausente e a mãe ausente, né? Às vezes trabalha muito e aí fica dando presente para os filhos para suprir aquela ausência. Mas a gente não falou aqui ainda sobre o pai que super protege esse filho. E aí, como é que você acha que... Porque eu vejo muito, né, que essa geração que tá vindo aí de adolescentes, tá vindo uma geração muito fraca, muito frágil, de mente muito fraca, que não quer trabalhar, não tem responsabilidade. Eu percebo isso muito. E muitas pessoas que eu converso, né, empresários, estão passando por isso. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na questão de contratação. E eu vejo que essa geração tá vindo aí muito frágil. E eu vejo que seja muito de pais que super protegem os filhos. Não deixa o filho pegar um ônibus e ir procurar emprego. Eu soube até de um caso, inclusive, de um colega de um amigo meu, que ele queria que o filho fosse para o mercado de trabalho e ele se passou pelo filho. Ele mandou o currículo para a empresa, se passou pelo filho, o filho só foi lá no momento da entrevista. E com certeza esse menino não vai estar preparado. Então é uma super proteção, assim, violenta. Como é que você acha que essa super proteção dos pais começa a moldar e criar o caráter desse futuro adulto, esse jovem que está se tornando adulto? Existe uma frase que é assim, ó. Ou você treina pro pior pra ele viver o melhor, ou ele vive o melhor e vai. Ou ele treina pro melhor e vive o pior. O que quer dizer isso? Vamos lá. Eu sou da concepção seguinte: a vida de Léo tem que ser tão difícil lá em casa que lá fora vai ser fácil. Como é que eu faço isso na rotina dele? Primeiro, existem regras. A regra é rotina. Primeira norma de conduta para que teu filho consiga ter independência é rotina. Ponto. Então existe rotina estabelecida em casa. 7h30 da noite já tá arrumado banho. Às 8 vai dormir. Antes de dormir vai ler alguma oração, tá bom? Que eu faço para construir a religiosidade nele. Ele sabe quem é Deus, que Deus tá lá em cima, que Deus sabe de tudo, que se ele errar, Deus tá vendo. Então, ou seja, criar valores e princípios de nobreza para ele. E nobreza é princípios, né, éticos. Então, ou seja, rotina. Então, 7h30, 8h30 já tá dormindo. De manhã, 6h30, faça chuva, faça sol, vai acordar. E um dia ele ficou enrolando, a babá me ligou, eu tava na academia. E aí a babá falou assim, ele não quer tomar banho não sei o que, ele tá enrolando. Eu chamei chamada de vídeo na hora, eu falei assim, o seguinte: se eu chegar aí, se não estiver pronto, você vai tomar banho gelado. E ele sabe que se eu falar banho gelado, ele vai tomar gelado. E aí quando cheguei lá, tava prontinho. Então, ou seja, existe uma rotina estabelecida. Então a rotina, a vida é uma rotina. Nós adultos, se não tivermos rotina, a gente não consegue. Primeiro, sobreviver sem rotina. Segundo, a gente vai ser uma pessoa que vai ser frustrada profissionalmente. Então a rotina, ela é o primeiro princípio para você construir filhos independentes e fortes para o mundo. Segunda coisa, limite. Tem que ter limite. Ele tem que saber que existe uma lei. A lei sou eu e ponto final. Terceira coisa, desenvolver a capacidade de autonomia. Como é que eu faço isso com o Léo? Por exemplo, como é que eu faço para ele querer fazer as coisas? Eu faço. Então, ou seja, quando ele tomar banho comigo, eu lavo a cueca. Ele vindo lavar a cueca, agora ele quer lavar a cueca. Ontem de noite, engraçado, anteontem, que ele dormiu comigo, ontem dormiu com a mãe. Ele falou assim, papai, eu quero não usar fralda mais pra dormir de noite. Como é que você me ajuda? Falou bem assim, como é que você me ajuda? Eu falei, pronto, vamos criar uma rotina pra isso. Então, a partir de hoje, você não vai ficar bebendo água antes de dormir. Você vai beber água até às 6 da noite e a partir daí você não dormir. E toda vez antes de dormir, você vai fazer xixi pra evitar isso. E vai acontecer que você pode fazer xixi, mas a gente vai treinar pra você ficar bom. Então, ou seja, olha como ele olhar pro pai espelha ele a querer ser autonomia, ou seja, ele já tá querendo ter independência de não usar fralda. Ele já tem uma mente de treinador, né? Como é que eu posso treinar pra chegar nesse... Exatamente. Ó, esse final de semana ele aprendeu a nadar assim. Quando eu cheguei no negócio, ele, papai, eu tô nadando de costa. Ele aprendeu a nadar de costa sozinho. Na doida, mas tá. Ou seja, ele quer validar que ele tá conseguindo progredir. Ou seja, que é a quarta coisa, é a progressão. Ou seja, rotina, disciplina, através do limite. Qual foi outra coisa? Esqueci. Disciplina, rotina, hábitos que você vai construir, né? Hábito de ler, criar capacidade de autonomia, como eu tava falando, né? Ele lava a cuequinha dele. Sempre ele quer fazer as coisas dele sozinho. Ele, papai, eu vou fazer isso.
Hoje mesmo ele tava pegando com garfo, eu botava sempre no pratinho de criança, hoje eu botei no prato de adulto. Falei assim, ó, você tá me orgulhando tanto que eu vou deixar você comer no prato de adulto. E aí ele foi lá com a colherzinha dele, pegando do jeito que dava, pegando. Ou seja, criando capacidade de autonomia. Ou seja, e a quinta coisa é sempre que fez coisa errada, vai perder. Fez coisa certa, vai ganhar. Ou seja, entender que quando eu erro, eu perco. Quando eu acerto, eu ganho. Perfeito? E quando eu erro, eu preciso aprender para não errar de novo. Para a criança também não ficar com medo de errar. Então ele tem a clareza de que ele pode errar, mas que todo erro que ele comete, ele tem que lembrar o que é que ele errou, corrigir e aprender com isso. Então, ou seja, essa construção, essa trilha aí que ele vai seguindo, que o pai pode seguir, isso vai desenvolvendo dentro da criança a capacidade de autonomia, a capacidade de entender de limites, a capacidade de entender o preço que se paga quando erra e o preço que se ganha quando faz certo. Perfeito? Então eu acredito que em cima desses princípios aí, a criança vai desenvolver essa capacidade. Só que cabe ao pai ter essa consciência, né? E aplicar isso dentro de uma rotina, senão não vai. Então, resumindo aí, você explicou as 5 formas de tornar o seu filho crescer independente e forte, né? Como tem Exatamente. Perfeito. Eu vou entrar em um ponto aqui bem interessante agora, que são filhos, né, que eles crescem dentro de um mesmo ambiente, porém, na fase adulta, cada um segue por caminhos diferentes. Então, tem uns que pegam a vivência que teve na infância para se tornar uma pessoa mais forte, assim como tem pessoas que do mesmo ambiente que ficam ali, vivem naquele ambiente fraco e se tornam reflexo daquela infância. Contem um pouquinho sobre essa questão de pessoas que moldam sua característica a partir do ambiente que eles saíram. Complexo, mas vamos lá. Como é que eu enxergo isso, né? Eu não sei o que justifica, mas eu acredito que todo mundo tem lá um genzinho que é de acordo com a forma como ele recebe uma informação, ele reage de forma diferente. Tem uma história que eu vi de 2 crianças, 2 gêmeos. Esses gêmeos foram criados pelo mesmo pai. O pai de um desses gêmeos, o pai desse gêmeo, né, era alcoólatra, usava drogas, e acompanharam esses 2 gêmeos ao longo da vida deles. Lá na frente, um desses gêmeos, ele replicou exatamente o que o pai fez. Ou seja, virou alcoólatra e usava droga. E o outro virou uma criança bem-sucedida, repudiava o uso de álcool e droga. E aí, fizeram a pergunta para os 2, lá na fase adulta. E aí, pro alcoólatra, ele falou assim, quando perguntou, ele falou assim, você acha que eu tinha outra opção a não ser alcoólatra e drogado, já que meu pai era assim? E o outro fez a mesma pergunta a esse outro, ele falou assim, você acha que eu seria burro o suficiente de fazer a mesma burrice que meu pai fez a vida inteira e ser o que ele é hoje? Então, ou seja, o que é que eu entendo? A forma como as pessoas reagem não é igual. A gente sabe que o ambiente, ele molda caráter, que o ambiente, ele influencia na tua formação, mas a forma como você reage a essas informações é que vai mudar o jogo da vida. Perfeito? O que que eu entendo dessa forma, né? Se eu posso controlar o ambiente do meu filho, se eu posso colocar as informações adequadas, isso tendenciosamente vai levar essa criança a ter uma formação de caráter boa, vai desenvolver nessa criança a habilidade de autonomia, vai desenvolver a habilidade nessa criança de ser bem-sucedida. Perfeito? Mas isso não quer dizer que é regra. Quer dizer que tudo que eu tô fazendo pra levar vai dar certo? Não, não vai dar certo. Porque às vezes no meio do caminho, encontra um colega, esse colega influencia ele de alguma forma e ele desvirtua e tudo, bota tudo a perder. E essa é uma clareza que eu tenho muito bem na minha cabeça. Estou fazendo a minha parte como pai. Treinando, estando presente, fazendo tudo que é possível. Mas isso não garante nada. Mas, estatisticamente, a chance de dar certo é muito maior. Se eu não fizer nada, a chance de dar errado é quase 100%. Se eu fizer tudo, a chance de dar certo é alta, mas não é 100%. Então isso é importante por quê? Porque esse estudo que foi feito, que eu dei um exemplo aqui, ele mostra exatamente isso. A forma como as pessoas reagem, a experiência que eu tenho, é que vai determinar a forma como eu vou ser na fase adulta. O que a gente pode, como pai, é contribuir para que o ambiente e as informações que são implementadas na cabeça dessa criança influenciem na expressão daquele caráter ali que a gente quer. Perfeito, verdade. Me conta aqui um pouquinho, entrando aqui no assunto de escolas. Você acha que a escola, ela molda o caráter da criança? Se você concordar que sim, onde é que entra os pais nesse contexto aí? Engraçado que eu já estava nessa discussão, né? De um problema que aconteceu com o Léo. E eu tava conversando com a mãe dele e deixei bem claro para ela isso. Assim, ó. A escola, ela tem 2 papéis. Primeiro, para a criança aprender a se relacionar. Certo? Essa é a opinião minha, tá bom? Como pai.
Deixar claro, né? Pra não achar que isso aqui é o certo e que é errado. Isso é minha opinião. Aqui é um bate-papo de opiniões, não é uma conversa. Exato. Primeira coisa é isso, né? Na escola, a criança vai aprender a lidar com as adversidades, ele vai aprender a lidar com os problemas, ele vai aprender a solucionar problemas. E o segundo ponto é a formação, né, de coisas que são necessárias para sobrevivência. Aprender a ler, né? Aprender a escrever, aprender as coisas que são necessárias para uma formação acadêmica, por exemplo. Mas a formação do caráter, a formação da disciplina, a formação geral da criança é papel do pai. Eu tenho isso muito claro, muito claro. Vou te dar um exemplo. Como é que meu filho vai aprender empreendedorismo na escola com uma pessoa que não empreende? Verdade. Como é que meu filho vai aprender sobre dinheiro, se eu quero que ele ganhe bem e seja bem sucedido, com uma pessoa que às vezes não ganha nem o valor da mensalidade da escola? Então, ou seja, olha como eu tenho que ter muita clareza do papel da escola e do meu papel. E às vezes o pai acha que não, bota na escola e resolva lá, a escola que resolva o problema dele. E se der problema, ele vai em cima da professora. Ou seja, é tirar a responsabilidade que é nossa e colocar na mão de alguém. Não, a responsabilidade é sua, como pai e mãe. Ponto final. Esses ambientes, eles vão contribuir para alguns pontos específicos. É aquilo que eu falei do babá. A babá, ela tem um auxílio técnico e ela tem um auxílio de sobrevivência para não deixar o filho morrer. Mas eu jamais vou colocar na mão da babá de Léo a responsabilidade de formação do caráter dele. O que eu posso, como pai, é instruir ela em algumas coisas que eu quero, por exemplo, como rotina. Então, ou seja, às 5h30 da tarde ele vai lanchar. Às 5h30 da tarde ele vai tomar banho. No dia que tem natação, terminou a natação, ele sobe para tomar banho, se arrumar e depois ele vai brincar. Ponto. Então, ou seja, quando eu gero uma instrução para babá, ela favorece ao que eu quero. Mas eu não posso delegar a ela a formação do caráter do meu filho. Ponto final. Então, existe uma tendência de muitos pais, principalmente. Acho que é a escola que vai resolver. Ó, eu pago babá de manhã e de noite, eu pago a escola, boto a educação física, boto isso aqui vai resolver. Não vai resolver, esqueça isso. Esqueça isso. Ou seja, é papel do pai a formação do caráter do filho. É papel do pai introduzir coisas como o dinheiro, por exemplo, como é que ele lida com o dinheiro. Então, desde cedo, o Léo já sabe disso, como eu falei. Trabalho é bom, com trabalho faz dinheiro, com o dinheiro protege a família, realiza sonho e ajuda as pessoas. Isso é meu papel. E eu tenho muito bem desenhado o papel de cada pessoa que auxilia nessa jornada. Por exemplo, a mãe, né, eu tenho um papel, a avó e o avô têm um papel. Antes eu ficava retado com minha mãe e meu pai. Só que um dia, uma anestesista trabalhar comigo, ela falou assim: Rafael, entenda uma coisa. Os teus pais, eles têm uma função na tua criação. Na criação de Léo, eles têm apenas uma função: carinho e quebrar o que tu tá ensinando. E as tias também. Pois é. Então, ou seja, aí existe uma lei lá dentro da família, que tu sabe muito bem disso. O que eu disse é regra, acabou. É regra. Ninguém passa por cima da minha palavra. Acabou a conversa. Então, ou seja, a família, né, vai desgramar com algumas coisas, mas existem regras que eu deixo bem clara, que é bem, não sei se tu lembra de uma vez que eu acertei com o Léo que ele não ia comer picolé. Aquilo pra mim foi um dia muito forte pra mim. Eu falei com o Léo que ele não ia comer picolé, que ele só ia comer picolé depois do almoço, depois que ele dormisse e tomasse banho. E aí eu fui pro quarto, quando eu voltei, tá Léo com picolé na mão, assim. Aí tá Mônica, Maninha, Painho e minha outra irmã Sabrina. Aí Léo olhou pra mim, olhou pra todo mundo, aí eu falei: é pra comer picolé? Aí ele falou: não, então devolva. Aí olhou todo mundo com aquela cara de gato morto, pra chorar. Aí ele deu, ficou a cara, aí ficou todo triste, eu fiquei, abracei e eu falei: ó, você lembra que homem tem uma palavra? E a palavra é uma, não tem volta, então você precisa honrar com a tua palavra. Independente do que isso tá causando. Vai causar dor? Vai. Você tá com raiva? Tá. Mas um dia você vai entender o quanto é importante você honrar com a tua palavra. E quando uma decisão é estabelecida, você tem que honrar com ela. Doeu em mim? Doeu. Mas é ali que tá sendo forjado o caráter dele. De ele entender que existe uma palavra e que essa palavra não pode ser desonrada. Então, ou seja, dá trabalho? Dá, mas o trabalho devolve. Perfeito. A gente tá falando muito de Léo, né? Muito dos outros pais, mas bora falar um pouquinho da sua infância. Me conta aí um pouquinho o que é que o Rafael, quando era criança, o reflexo do Rafael criança trouxe para a fase adulta e te tornou esse empresário aí forte. Pois é aquilo que eu sempre falo, eu não consigo explicar certas coisas, mas eu acredito que a forma como você reage aos estímulos é que vai determinar o que você vai ser, né? Lógico que o ambiente contribui, várias coisas contribuem, mas eu realmente acredito que tá dentro da pessoa, não tem como explicar isso. Por quê? Porque tinha tudo para dar errado, né? Nossos pais não fizeram faculdade, a gente vivia dentro de um ambiente que trabalhava com álcool e tudo, e a gente nunca usou droga, mas meus pais participamos disso. Mas assim, eu acho que isso tem a influência de cada um, e o pai e a mãe também. Mas eu particularmente entendo que a forma como eu reagi a alguns gatilhos que determinaram tudo isso. Por exemplo, com 12 anos, meu pai me botou pro banco, eu fiquei extremamente estressado e retado com isso. Por quê? Porque eu ia pra lá, meu pai botava o banco 2 da tarde,
Pra quem aí tem 40 anos, 30 e pouco, já vai saber que não tinha caixa eletrônica nessa época. Então você tinha que ir pra fila do banco segunda-feira, aí você fica lá no mínimo 4 horas na fila. E meu pai deixava ir 2 horas da tarde, que é o pior horário. E aí eu ficava lá, remunhando de raiva. Mas foi ali, dentro daquela crise ali, que eu aprendi a lidar com o banco. Com 14 anos, meu pai não sabia nem a senha do banco, mas era eu que resolvia tudo, absolutamente tudo do banco pra ele. Foi ali que eu comecei a ver dinheiro, lidar com dinheiro, administrar dinheiro. E foi ali que eu comecei a desenvolver algumas coisas, como cobrar nota pra ganhar dinheiro, o percentual da nota perdida. Foi ali que eu comecei a fazer bolão, que eu fazia. Eu percebi que se eu fosse garçom e atendesse bem, eu conseguiria vender o bolão. E se eu vendesse o bolão, eu ganhava dinheiro. Então eu não ganhava dinheiro só como garçom ali, trabalhando com meu pai. Eu ganhava na gorjeta, se eu atendesse bem. E com atendimento bom, eu conseguiria também vender o bolão da Copa, que eu ganhei muito dinheiro na Copa de 94 e 98, nessa época. Então, na minha concepção, lógico, o ambiente, né? O que o pai pode proporcionar e a mãe para o filho, mas como eu te falei, isso não é determinante, isso é condicionante, é uma condição. Se você tem um ambiente que te favorece a determinada coisa, tendenciosamente, você pode acontecer, desde que você reaja da forma adequada. Se você tem um ambiente que não favorece nada, a tendência é que não aconteça. Vou dar um exemplo. Pessoas que eu conheço de pais médicos. O pai fez tudo. Pagou escola, pagou faculdade, pagou pós-mestrado, doutorado. Aí termina, a criança depende do pai ainda. O adulto, adolescente depende do pai ainda. Por quê? Porque ele não foi forjado a entender a importância do trabalho. Ele não foi forjado a entender as dificuldades para enfrentar e conseguir crescer dentro do trabalho. Então esses adultos, adolescentes, né? Que infelizmente pela superproteção do pai de que achar que é só dar estudo e financiar tudo isso, é bom, é péssimo isso. Verdade. Então na minha cabeça é o seguinte, Léo cedo vai trabalhar. Cedo vai trabalhar. Quer dizer que ele vai fazer a faculdade? Ele vai fazer o que ele quiser, mas ele vai aprender a trabalhar cedo. Por quê? Porque dentro do trabalho você aprende resiliência, você aprende a lidar com frustração, você aprende a conquistar, você aprende a querer crescer, a querer evoluir. E quando você tira isso do adolescente e do adulto, ele fica dependente. Porque passou a vida toda o pai bancando tudo, 100% de tudo, e a pessoa não sabe nem o que é pagar uma conta de luz. Não sabe a importância de ter que trabalhar para pagar a conta no final do mês. E isso deixa o quê? Dependente. Então, ou seja, às vezes essa superproteção de achar que tem que financiar todo o estudo da criança, do adulto, do adolescente que seja, isso aí você está destruindo. Então, tem que trabalhar também, tem que passar pela diversidade, porque é a diversidade que constrói as grandes pessoas. Talvez nossos pais nem fizessem isso com a intenção de tornar a Pela gente necessidade. pessoas fortes pro futuro, né? Tipo assim, talvez eles não tivessem essa ideia. Fazia isso porque a gente precisava. Eu lembro até que a gente vendia até garrafa de uísque para poder juntar dinheiro. Pois é, Aí tinha a questão das notas. Eu e Sabrina íamos juntas, que a gente era mais tímida, mas íamos também. Pois é. Então, desde cedo, muito cedo, a gente sempre trabalhou no restaurante dos nossos pais. Tinha festa lá, eu organizava os eventos. Então, desde novinho, a gente sempre trabalhou. E isso aí... E isso é interessante porque eu lembro que na época, quando meu pai mudou o restaurante, né, pra lá pra casa, que eu lembro que eu virei garçom de noite, que o garçom não foi. Aí um bocado de gente absurdo, eu vou chamar, como é que fala? O Conselho tutelar. Conselho tutelar, como é que uma criança, um adolescente tá trabalhando até uma hora dessa. Então, ou seja, a própria sociedade destrói a gente. É verdade. Porque, ou seja, é melhor tá na festa ou tá roubando do que tá trabalhando com os pais pra ajudar na estrutura da família. Então, ou seja, pra mim, tem que trabalhar desde cedo. É tanto que esse é um dos critérios que a gente faz lá na empresa. Pessoas que eu vou pra entrevista que trabalham desde cedo, 12 anos, Já é um ponto já é positivo. ponto muito positivo. Muito positivo. Porque eu percebi que as pessoas que trabalham desde cedo são pessoas que têm uma capacidade cognitiva melhor, são pessoas que são mais proativas, são pessoas que aprenderam a resolver problemas desde cedo, porque E o lidar trabalho com o público é problema. também, né? Que é muito Exatamente. difícil. Conta um pouquinho aí, Rafael, como é que você acha que os pais eles podem treinar os filhos no quesito do empreendedorismo? O pai que quer colocar inserir o filho nesse meio aí, o que é que você dá de orientação? É aquilo que eu tava falando desde cedo, né? Primeiro cria disciplina, né, de ter rotina dentro de casa. Começa a construir desafios na vida. Por exemplo, Léo, eu sempre faço desafio com ele, por exemplo. Léo é o seguinte, ó. Agora a gente tá numa fase que ele tava me aprontando na escola. E aí eu captei o que tava acontecendo, estruturei, criei pontuações pra ele. Falei assim, ó, se você tirar 10 na escola, quer dizer 10 na escola, comportamento adequado, não perturbar. Se na hora do almoço tirar 10, quer tirar 10 na hora do almoço, sentar, ficar sentadinho, comer, terminar de comer, tomar o suco. Se tirar 10, tudo que papai falar, no final de semana, vai ganhar um picolé. Engraçado, ele tava contando esses pontos, eu lembro. Exato. E isso foi muito top. Por quê? Porque isso cria a ideia de construção. Ou seja, se eu faço certo, eu ganho um ponto. Se eu fizer errado, eu perco ponto. Ou seja, hoje mesmo quando eu chego na escola, de papai, tirei 10 na escola hoje. Ou seja, ele fica feliz porque ele tá mostrando que ele está fazendo certo. E o certo sempre é benéfico.
O errado sempre vai perder. Então, ou seja, você pode criar graduações mesmo pra ele. Bota pontuação. Pra que a criança aprenda a conquistar as coisas. Ou seja, se ele tirar sempre 10, vai conquistar o que ele quer. Perfeito. Se ele não tirar 10, ou seja, se aprontar, perde. E aprontou, perdeu ponto. Então, ou seja, essa gamificação, né, do que é certo, faz a criança ter aquela ideia de crescimento. Ó, eu fiz isso, deu certo, ponto. Cheque, cheque, cheque. E a vida é exatamente isso. Se eu estudo bem, eu tiro nota boa. Se eu faço isso, eu consigo aquilo. Então, ou seja, é sempre ação. Então, ou seja, se você constrói isso desde pequeno na cabeça da criança, cria autonomia, cria o fato de estar sempre entendendo que o certo é sempre o certo, que quando eu faço as coisas certas, eu vou ganhar. Então, isso vai te traduzindo. Próxima etapa agora, né? Assim que ele aprender a contar, eu tô ensinando ele a contar, eu vou ensinar ele a vender. Pronto. Minha ideia é que com 5, 6 anos já esteja vendendo. Como? Vou ensinar ele a fazer brigadeiro. Ele vai vender brigadeiro pra família, pra irmã, ó, pra tia, pra mãe, pra avó. Pronto. Ou seja, ali eu quero ensinar ele como. Como é que vende? Segundo, a importância do dinheiro. Ele precisa fazer pra ter. Então, ou seja, ele vai vender o brigadeiro, vai ter o dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu vou tirar o imposto. Ele aprender que tudo tem que pagar imposto. Segundo, o que foi feito? Foi feito o brigadeiro, gastou quanto? Ganhou R$10, gastou 5. Pronto, 5, tira imposto, que é lucro. O que é que eu faço com o lucro? Compra mais para ganhar mais. Perfeito. Então essa é a ideia. É aprender ele a lidar com dinheiro muito pequeno. Porque isso para mim contribui bastante. Eu lembro que 12 anos já sabia mexer com tudo de dinheiro. Como eu te falei, 14 anos já meu pai não sabia nem nada do banco, eu que resolvia tudo para ele. Então, ou seja, se eu trago isso para mais cedo, eu vou ensinar ele a lidar com isso mais cedo. E tendenciosamente, né? Vai ser uma criança independente, mas acredito que com 18 anos ele já me aposentou. Tem várias coisas, né, que você pode fazer aí pra seu filho ir começando a ter essa percepção. Eu vi uma história muito bacana de uma conhecida minha que levou o filho para o mercado. E aí deu R$50 pro filho. Aí falou, ó, filho, você tem R$50 aqui pra você comprar o que você quiser. E aí, baseado nas coisas que ele ia escolhendo, ia somando ali e vendo que o dinheiro não tava dando. Aí chegou o momento que acabou o dinheiro todo e aí ele teve que escolher algum item ali para poder tirar. Então, e tudo isso aí vai dando percepção, né, do que é o dinheiro pro filho. Então, acho muito bacana criar essa coisa lúdica. E essa é uma coisa massa aí, né, que fica até pros pais, né? Às vezes você vai pro mercado com o filho, ele quer sair comprando tudo, pegando tudo. Então, o Léo no início, quando a primeira vez que eu fui, ele, eu quero picolé, eu quero sei o que lá. Eu falei, vem cá, a gente veio pro mercado com que objetivo? Ele comprar pão. Então, pronto, a gente vai comprar o pão e vai embora. Ponto final. Então, ou seja, aprender a controlar as distrações. A entender que tudo que eu quero, eu não vou ter tudo que eu quero. Então hoje a gente vai no mercado onde ele tava com o amiguinho dele, aí a gente tava na fila, aí o amiguinho queria um chocolate. Aí ele falou assim, fulano, a gente veio comprar chocolate? Eu dei risada demais nesse dia. Ele veio comprar chocolate? Ele falou, não. Então vamos comprar o que veio pra comprar, que é o pão. Ponto final. O menino tinha 6, ele tinha 4. 3 e pouco na época. Então, ou seja, ó pra você ver o quanto o que você ensina reflete no comportamento. Nesse dia, a mulher do caixa ficou dando risada, que ela falou assim, hã? Por quê? Porque ele tá me ensinando um amiguinho mais velho do que ele, que se eu vou pro mercado com objetivo, eu vou fazer o que foi alinhado. E não querer distrair ou querer comprar coisas que não estavam previstas. Ou seja, ali tá desenvolvendo a capacidade financeira dele de controlar gastos. De focar no que é importante. De focar no que foi determinado fazer. E não se distrair no meio do percurso. Que é o grande problema, né? A gente se distrai com muita coisa. Principalmente com a internet hoje. Você perde a distração muito rápido. Então, se manter focado no prumo do que você determinou para fazer, isso para mim também é ensinar a empreender. Então, ou seja, existem vários pontos aí que eu trabalho nele que vai desenvolvendo essa habilidade. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho aqui no assunto religião. Fale o que é que você acha do papel da religião na construção aí do seu filho. Das crianças, né, de modo geral. Para mim, é extremamente importante, né? Eu sempre falo que a Bíblia é o livro da vida, né? Tudo que vocês imaginarem, né? Para quem não lê. Eu não sei tudo, né? Comecei a ler tem mais ou menos uns 6 meses. E leio devagar, porque eu acho que um dia um paciente meu me deu essa Bíblia e ele falou assim, a Bíblia não é para você ler. A Bíblia é para você ler algo que não fosse para você. Tudo que você lê é para você. Para você. Porque ali tem tudo que você precisa para ser uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, uma pessoa próspera, né? Porque para quem lê Bíblia sabe disso, né? Lá em Provérbios está tudo que você precisa saber sobre prosperidade financeira, tudo, absolutamente tudo. Então, ou seja, na cabeça de Léo ele já sabe que Deus existe, que Deus é o maior, que Deus é a pessoa perfeita e que a gente deve ser imagem e semelhança dele. Até botei isso lá no grupo hoje dos médicos, não sei se a galera entendeu aquilo ali. Mas somos imagem e semelhança dele, ou seja, a gente tem que olhar pra ele e ele tem que ser base pra gente. A gente tem que se espelhar e ser semelhança dele fazendo o quê? Compartilhando e replicando o que ele fez. Então, ou seja, trazer isso pra Léo, eu já trago isso desde sempre. É tanto que quando vai dormir, às vezes a mãe entra no quarto lá, quando dorme lá em casa, aí ele vai, pega o livro, bora ler, papai. Hoje a gente vai aprender o quê? Então, ou seja, olha como é interessante, ele já não só sabe de Deus,
Ele sabe a importância de antes de dormir falar com ele, né? Do jeito que dá na fase que ele tá. Então, pra mim, isso é importante. Por quê? Porque hoje a gente tá perdendo o princípio, né? Parece que hoje pai e mãe tem que ser separado, que criança tem que fazer o que quiser, que não ter base é normal. Então, trazer isso pra ele é importante. Então, na cabeça dele, já deixei bem determinado. Vai casar, vai ter 3 filhos e pronto. Pra ele entender a importância de ser filho, pra não ter que querer ser pai de pet ou pai de planta aí depois, né? Então, isso é importante. Só que isso tá lá na Bíblia, né? A gente tem que procriar, a gente tem que deixar nosso legado e ele tem que ter importância de deixar o legado. E eu sempre falo pra ele, ó, você vai ser sempre melhor do que eu, sabe? Papai vai te ajudar a ser melhor do que eu, né? Hoje ele teve um problema na escola lá que o coleguinha falou da cor dele, que ele era moreno. Aí eu falei, você tá com o seu pai, você é igual ao seu pai. E isso aí que te faz entender o quanto você parece com o papai. Por isso que o papai te ama desse jeito. E aí hoje ele tava falando assim, ô papai, você é maior do que você? Eu falei, você vai ser maior, melhor, e é por isso que eu tô te treinando. E é por isso que papai tá todo dia com tu. Massa, reforçar as características do filho, né? Desde a infância é importante pra ele se ver daquele jeito. Pra ele ter referência. Exato. É Interessante. isso. Me conta aqui um pouquinho, como é que você enxerga o papel do pai na formação de um filho homem? Você acha que a mãe consegue suprir esse papel? A gente tem que abrir um parêntese aqui que, né? Tem mulheres que não têm a presença do homem na fase delas e... Perfeito, né? Eu sempre penso o seguinte assim, ó, filho homem tem que ser criado pelo pai, ponto. Nas condições ideais. Ideais, né? Porque... Por quê? Porque, vamos lá, se um filho homem, ele não tem uma referência paterna, que tipo de homem ele vai ser? Ah, mas pronto, eu estou falando das condições ideais, perfeito? Então, por isso que eu sempre falo, né? Tem que treinar na hora de escolher quem vai ser o pai do teu filho. Porque isso é extremamente importante. Por quê? Porque se escolhe errado, isso vai impactar não é só na tua vida, não. Vai impactar na vida do teu filho, e se ele for homem, pior ainda. Mulher também. Perfeito? Por quê? Porque, repara, como é que a mãe, né? Um dia eu tava conversando com a mãe, que é mãe solteira, ela falou assim, eu não sei como é que ensino meu filho a limpar o pinto dele. Porque eu não tenho, como é que eu vou ensinar? Então, ou seja, olha como tem coisas importantes que só um pai pode ensinar. Segundo, como é que um filho ele vai ter uma referência de cuidar da mãe, de tudo, se ele não tem uma referência de um homem pra fazer isso? Então, ou seja, o papel do pai é extremamente importante. O pai tem que estar presente. O pai, ele participa da formação do caráter e o Léo é muito conectado comigo. Ele quer fazer tudo igual a mim. Ou seja, ele me vê como uma referência e olha o cuidado que eu tenho que ter em tudo que eu faço. Por quê? Porque tudo isso vai repercutir no que ele olha. Então, ou seja, a forma como eu faço as coisas, ele reflete. A forma como eu me arrumo, ele reflete. Se, como eu falei, eu comecei a lavar cueca, ele quer lavar cueca também porque ele quer fazer igual. Na hora que eu vou fazer xixi, mijar, ele vai lá também e faz a mesma coisa. Então, ou seja, hoje, quando ele vai... coisas assim, específicas, ele quer fazer igual. Então, ou seja, ele vê uma referência. E aí é complexo, porque assim, uma mulher não... é difícil. Como é que a mulher vai ser um homem pra ensinar o filho? Entendeu? Então, assim, primeiro, quem é pai, entenda esse papel na vida do teu filho, homem, principalmente, né? Pra forjar a masculinidade dele, ensinar ele coisas que, infelizmente, a mulher não consegue ensinar, porque não tem como, impossível. Ah, mas não tem como, não tem como. Então é difícil, por quê? Porque eu tava vendo um estudo, né? Olha que doideira isso. Tava vendo um estudo que falou... um cara fez um estudo pegou vários presidiários... Ele era policial. E ele entrava no morro. E aí ele pegava os traficantes. E aí ele, antes de prender, ele chegava atrás e falava assim... Por que você entrou? Cadê seu pai? Não, meu pai foi embora. Não, meu pai tá preso, meu pai morreu. Ou seja, 100% desses traficantes que foram presos e ele perguntou sobre o pai, nenhum deles tinha um pai. Ou seja, olha como é péssimo na formação do caráter de uma criança não ter uma referência paterna. Ou seja, muito, muito, muito do que a gente vê hoje tá lá, a falta de um pai. Mas não falou pai homem, é pai de verdade, né? Porque tem criança que tem pai homem em casa, mas que é pior do que qualquer coisa. Então, ou seja, você que é pai, homem, que tem seu filho, você tem que entender o impacto que você exerce na formação do caráter dele, na formação do homem de valor que ele vai ser ou não lá no futuro, se ele vai ser um delinquente ou não. Às vezes o cara quer investir em outras coisas, mas às vezes apresenta teu filho, ele te vendo, olhando pra tu. Eu lembro que eu tenho muito... Eu lembro, é uma coisa que eu faço muito com o Léo, porque meu pai não era muito assim, sabe? Por exemplo, assim, eu lembro várias vezes de trauma, assim, que no dia dos pais meu pai não ia. Eu ficava lá esperando, meu pai não aparecia. Então, ou seja, aquilo ali é uma merda, porque aquilo ali tá gerando um trauma na tua cabeça. Só que aí eu tava vendo hoje uma aula de Thiago Brunelli falando sobre isso. Ele falando assim, aquilo da resposta, né? Eu poderia replicar isso do meu pai e do meu filho. Só que eu decidi não fazer isso. E eu também não posso culpar meu pai por isso. Por quê? Porque talvez o que foi ensinado pra ele, pro pai dele, que é meu avô, foi isso. Então, ou seja, os nossos pais, eles deram o que eles podiam dar, dentro do que eles aprenderam no contexto de vida que eles viveram.
O que eu tenho como pai, no contexto que eu tenho hoje, com acesso à informação que a gente tem hoje, com tudo que a gente tem acesso hoje, é aprender para não replicar a mesma coisa. Então sempre você vai decidir. Então, ou seja, se os traumas que você teve impactaram no que você enxerga hoje, você precisa saber assim, isso aqui é o que eu quero replicar para minha geração que vem a partir de agora. Então a gente tem que ter essa capacidade de ressignificação, né, do que a gente aprende na infância. A gente falou muito do impacto da infância, mas você pode ressignificar tudo isso para ser uma pessoa melhor. Entendeu? Então muita coisa do que o meu pai não fez, eu acredito que, pelo que ele aprendeu, né? Ele falou muito, Brunet falou muito mais sobre isso. Assim, a gente não pode culpar os nossos pais, porque às vezes o que ele aprendeu foi isso, o que foi passado pra eles foi isso. O que eu preciso é, se eu sei que isso não é o certo, hoje na fase adulta, ou enxergando e avaliando meu passado, o que eu posso fazer pra não ser assim, ou pra melhorar? Então é aprendizado. Então a gente tem que ressignificar pra não querer ficar culpando os outros. Aprender o que é errado, eu aprendo, o que é certo, eu replico. Ponto final. Perfeito, perfeito. Bora deixar uma mensagem. O que é que você diria para os pais aí que estão querendo uma geração diferente do que está se construindo? O que é que você deixa de mensagem para esses pais? Aquilo que eu falei lá mais cedo. 4 coisas o pai tem que ter na cabeça. Primeiro, você tem que se manter presente na vida dele. Não acha que dar um iPad pra ele vai resolver o problema. Não vai, você vai estragar a vida dele. Então, teu filho quer atenção. É muito doido, porque depois que eu tirei a televisão da semana com o Léo, eu tô brincando com ele. Hoje ele pegou o caminhão e foi juntando caminhão. Aí disse que era um caminhão de carregar brita, aí botou umas pedras em cima. Então, ou seja, o fato de ter a atenção faz ele estimular a capacidade criativa dele. Então, ou seja, estejam presentes. Entenda a importância de tomar café na mesa com teu filho, de almoçar na mesa. Rapaz, não consigo porque eu trabalho no banco, eu só consigo de manhã. Toma café. E o café é todo mundo na mesa sem celular. Isso é importante. Isso é uma norma que eu construí, que eu não tinha essa norma. Eu deixava o celular lá, desde a semana passada, eu cortei isso. Eu tenho que estar presente na mesa com ele. Então, na hora do almoço, eu criei com ele a ideia. Não tem televisão ligada, não tem celular na mesa, não tem caminhão na mesa, a gente tá sentado e conversando. E hoje eu fiquei conversando com ele, foi engraçado, fiquei conversando com ele como é que foi na escola, aí ele falando o que aconteceu, tudo. Ou seja, eu estou mostrando presente. Rafael, eu não consigo ficar 100%, você não precisa ficar 100%, mas precisa existir um ritual durante o teu dia em que você esteja com ele. Ponto. Cria esse ritual. Por exemplo, tem vários rituais com o Léo. Ritual de dormir junto, tem que ler o livro, né? Que é o livrinho lá, Café com Deus Pai dele. Mesa, dia de quarta-feira, quarta e os dias que ele almoça comigo. Sempre na mesa, os dois. Café da manhã acaba não dando porque ele acaba acordando cedo, toma shake, mas tem que ter os rituais. Perfeito? Segundo, tem que ter limite. Se você não der limite pro teu filho, vai dar merda. Então, tem que ter limite. Entenda, é melhor doer agora do que doer lá na frente e ele virar um delinquente. Certo? Então, tem que ter limite. Lembra, a lei é o pai e a mãe. A criança não tem lei de zoa. É como diz minha mãe, né? Enquanto estiver comendo do meu feijão, quem manda aqui sou eu. E ponto final. Não tem conversa. Então não tem, eu vi um Guto Galamba, um cara que a gente segue, ele fala assim, hoje a gente tá vendo a era que a criança vai tomar banho, tem que botar como se fosse uma Lola Palusa dentro do banheiro. Tem que botar bolinha, caminhando, não sei o que, pra criança... Não tem essa conversa não, meu irmão. Vai tomar banho gelado. Se tiver... Um dia ele aprontou lá, eu falei, se você fizer isso, você vai tomar banho gelado. Ele foi e fez. Eu levei pro banheiro, tomou banho gelado. E acabou a conversa. Não tem conversa. Vai traumatizar? Problema. É o trauma que transforma. Não quero nem saber. Tem que ter... Existe lei e pronto. Ache ruim quem quiser achar. Se você quer que teu filho tenha disciplina, você tem que estabelecer a disciplina dentro de casa. Pra ele entender que lá no mundo, lá fora, tem disciplina. Se fizer coisa, vai ser preso. Ponto. Terceira coisa importante, desenvolva a capacidade de autonomia no teu filho. Faça ele ter a capacidade de fazer que ele faz coisa sozinho. Então, toda vez que ele faz uma coisa que ele consegue, por exemplo, lavou, foi lavar a cuequinha dele, ele não sabe. Eu lavo, pô, pai, parabéns, você sabe lavar a cueca. Hoje ele tava comendo com a colher, eu falei, parabéns, você consegue fazer isso. Então, ou seja, cria a capacidade dele querer fazer sempre coisas pra ter autonomia. Então, quando ele começou a nadar de costa, ele... Papai, vem cá pra te mostrar como é que nada de costa. Ou seja, ele tá entendendo a importância de ele construir a capacidade de desenvolver novas habilidades. Às vezes ele fala assim, de noite, quando ele vai dormir, papai, o que é que Léo aprendeu hoje? Aí eu vou validando com ele, hoje você fez isso, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E quarta coisa, tem que dar amor. Você tem que falar pro teu filho que você ama ele. Meu pai não falava muito isso não, depois ele mais velho começou a falar. Mas ele não falava, mais uma vez, porque talvez ele não aprendeu isso com o pai dele, então ele replicou isso. Então, ou seja, teu filho precisa saber que você ama ele. Então você tem que falar isso todos os dias, porque isso ele tá validando. De noite eu chego lá no ouvido dele e falo, papai te ama, papai tá aqui do teu lado. Ou seja, ali eu tô introduzindo na cabeça dele afeto. E uma criança que tem afeto, ela vai ser uma pessoa mais autoconfiante, né? Ela vai ser uma pessoa que não fica com medo das coisas. Então isso é importante, né? Tem uma das frases que eu uso com ele, o medo não pode paralisar. Então, ontem ele tava na piscina pulando, o medo me paralisa e fica dando risada, porque ele já sabe disso. E isso foi uma história que aconteceu lá no passado, né? Que minha mãe tava brincando com ele, aí ele não queria comer, minha mãe falou assim, ali tem um velho da casa velha. Aí ele foi traumatizado com isso.
Minha mãe fez por mal? Não. Ela fez de brincadeira, como a gente faz. Só que aquilo gerou um trauma na cabeça dele. Aí eu fui desensibilizar. Aí foi nessa vez que eu levei ele lá, ele com medo, eu falei, olha ali, tá vendo algum velho ali dentro? Não. Aí ele, mas eu quero sair daqui. Eu falei, vamos lá, fala 10 vezes pra mim, o medo não pode me paralisar. O medo não pode me paralisar. Aí ele foi, aí ele fez. Depois ele voltou, papai, eu vou lá de novo. O medo não pode me paralisar. E daí pra cá, toda vez que ele tem uma coisa que ele fica com medo, ele fica com medo, não pode me paralisar. Quer dizer que não é pra ter medo? Não, tem medo. Mas o medo não pode te paralisar. Por quê? Porque o grande problema das pessoas que não têm sucesso é coragem. E essa coragem é implementada lá na infância. Quando a criança não faz nada porque o pai faz tudo. Aquilo que você estava falando. Ou seja, os pais tiram a autonomia da criança e isso destrói a vida da criança. Então desenvolva a capacidade de autonomia dele, dê muito amor e ora. Porque, como eu falei, isso tudo vai favorecer o ambiente para acontecer. Mas às vezes no meio do caminho vem lá, alguém faz uma merda e danou-se, a culpa não é sua. Então faça a sua parte, apresente todos os dias e faça o seu melhor, que com fé em Deus a conta vai dar certo lá no final. Então, né, se essa conversa fez sentido para você, compartilha com as pessoas que você conhece. É importante a gente lembrar, né, que todo mundo carrega um pouquinho da infância dentro de nós. Então, a gente guarda ainda algumas feridas, então é importante a gente revisitar, entender e algumas outras a gente esquecer, né? E é isso. A gente encerra o podcast. Fechou. Então, se você conhece algum pai ou mãe que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, compartilha com essa pessoa. Se você ainda não nos segue aqui no nosso canal, se inscreve, curte, porque isso é extremamente importante para que esse canal cresça e que a gente leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso.